Oi, gente. Hã? Pão tostado? Pão tostado. Beleza. Primeiramente, boa noite, gente. Meu nome é Stephanie. Eu sou estudante de farmácia da UNB. Eventualmente, eu trabalho com neurobiologia, neurofarmacologia e jogos. E esse é o meu trabalhinho. Então, TDAH e jogos. O essencial é invisível aos olhos. Basicamente, a gente já começa falando sobre o TDAH, que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Quem aqui sente isso? Todo mundo. O TDAH ele tem uma hipótese farmacológica que, basicamente, ela funciona da seguinte forma. Existem duas hipóteses, porque quando a gente mexe com neurobiologia, nunca é só uma coisa, são sempre várias, porque a gente não sabe exatamente como funciona o nosso cérebro. Então, eu vou conversar um pouquinho e mostrar para vocês quais são as hipóteses científicas e como a gente pode lidar com esse transtorno. Então, a farmacologia dele, infelizmente eu vou ficar falando de farmacologia, gente, podem chorar. A atenção é um dos processos cognitivos com mais prejuízo do TDAH. E há estudos sobre as regiões cerebrais envolvidas nesse processo, como o caso do núcleo accumbens. O núcleo accumbens, gente, ele é um cara que ele é necessário para boa parte da nossa atenção. Ele fica perto aqui do corpo caloso e tudo mais. Um amor de pessoa, esse cara. E é importante para o sistema de recompensa, sendo considerado o centro de prazer do cérebro. É nele que se encontra uma das maiores reservas de dopamina. Agora, uma palavra-chave. Dopamina. Dopamina vem da recompensa. Então, lembrem-se disso. Por que a dopamina é tão importante quando você tem TDAH? Quando você não presta atenção? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um comparativo entre eu esqueci o nome, EEG. É uma leitura elétrica do cérebro de pessoas com TDAH e sem TDAH. Basicamente, a pessoa sem TDAH, ela tem um estímulo, e o estímulo basal, ele vem todinho, assim, de uma vez, e ele é recebido na hora. Por exemplo, os canais se fecham na hora, se abrem na hora certa, na hora errada. Sem nenhuma sujeirinha, se é que vocês me entendem. Já as pessoas com TDAH, elas têm essa mudança. Como assim? O estímulo, ele não passa direto, por assim dizer. A atenção, ela é ligada exatamente com as nossas cadeias sinápticas. E aqui, no TDAH, lembra daquele cara que eu falei para vocês? O núcleo accumbens? Nosso amiguinho? Então, ele aqui no meio, ele vai receber esse estímulo, vai receber essa partezinha, só que não vai bater na hora, porque é uma coisa diferente. Não bate tudo de uma vez. A despolarização e o funcionamento elétrico, ele é recebido de uma maneira diferente. Deu para entender? Bom, mas é basicamente assim, uma leitura e esse comparativo. O tratamento. Tratamento de TDAH, a gente lembra de quê? Ritalina. Infelizmente, a nossa vida, a nossa geração, utiliza muita Ritalina. E é algo um tanto quanto preocupante. O tratamento farmacológico do transtorno de déficit de atenção inclui o uso de psicoestimulantes. Estimulantes? Antidepressivos, atomodexina, sendo considerado a indicação de primeira escolha. Basicamente, gente, esse tratamento farmacológico, vamos sempre lembrar, a gente está falando sobre neurobiologia, neurofarmacologia. Sempre é um tiro no escuro. Por quê? Porque a gente nunca sabe se o paciente vai reagir bem a esse remédio. Porque, como eu havia dito antes, são duas hipóteses. Como a gente pode saber qual vai funcionar melhor? Posso muito bem medicar você e dar errado, ou dar certo, ou fazer pior ainda.
Então, o tratamento farmacológico, ele tem vários probleminhas, como efeitos extrapiramidais, dosagem e a taxa de sucesso. Efeitos extrapiramidais. Quem aqui que toma antidepressivo e morre de sono? Eu, por exemplo. Então, isso é um efeito extrapiramidal. Também pode mexer com libido, apetite. É por quê? Mexeu com um, mexeu com todas. É assim que funcionam alguns mecanismos no cérebro. A dosagem, porque não dá para acertar de primeira, gente. É sempre um tiro no escuro. 50 miligramas, 100 miligramas. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Mesmo nós farmacêuticos, achando que a gente sabe, a gente realmente não sabe. É tiro, queda. Só que não. Nós também temos a tal da taxa de sucesso. O que é um sucesso quando você está tomando um medicamento? Você dormir demais? Você não prestar atenção nas coisas? O que é uma taxa de sucesso? Por que a gente ainda está tomando tanto remédio assim? Nossa geração está tomando muita coisa. E qual que é a taxa de sucesso que a gente quer? Que eles querem? Remédios, né, gente? Então, aqui a gente vai falar de um cara muito legal, que é a neuroplasticidade. De onde é que vem isso? Plasticidade, gente. Você pega uma coisa, ela estica e pode voltar ao normal. O mesmo acontece com o nosso cérebro. É definida como a capacidade do sistema nervoso modificar a sua estrutura. Lembra, estou puxando. Em decorrência dos padrões de experiência. Beleza. Em outras palavras, é como a gente aprende as coisas. Neuroplasticidade. Vamos pensar lá. Um macaquinho. Ele pegou a banana, só que ele foi mordido por uma cobra. Ele não vai mais pegar a banana naquele lugar. Isso é neuroplasticidade. Tem a positiva, a negativa, mas não vamos entrar nessa. Então, entrando em alguns termos mais chatos, o nosso cérebro, ele funciona por causa desses dois amiguinhos aqui. O pré-sinapse e o pós-sinapse. Passo o meu impulso nervoso aqui, como, por exemplo, aquela vontade de chorar escutando Lana Del Rey, e passa aqui. Aí recebe. Uma das hipóteses que a gente tem é a seguinte. Uma pessoa com TDAH, vamos dizer que essa fenda sináptica, ela tem uns probleminhas em captar tudo, ou a resposta inibitória não é muito boa. Só se sabe. São duas ideias. E a gente ainda tem todo isso daqui. Toda informação que a gente tem é transmitida através dos neurônios em espaços denominados sinapses, via neurotransmissores. Beleza, acho que alguém já entendeu como é que neurotransmissor funciona, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? E essa será sempre a direção da comunicação. Então, a gente tem o pré e nós tem o pós. E os neurônios podem ser excitatórios ou inibitórios. Excitatórios, o que a gente pensa? Inibitórios já é outra coisa. Não, inibitórios já é outra coisa. Muito bom. E eles só podem liberar apenas um e sempre o mesmo tipo de neurotransmissor. Se eu liberei excitatório, não vou liberar inibitório. E se os dois fizerem a mesma coisa? Não. Que tal não? Então, como é que o TDAH tanca? Como é que o TDAH tanca todas essas coisas que eu acabei de falar? Sinapse, pré-sinapse, pós-sinapse. Então, de acordo com a neurologia clássica, o transtorno afeta os receptores dopaminérgicos e adrenérgicos, ligado exatamente à memória e atenção. Lembrem-se dessas duas palavras aqui, memória e atenção. É bem aqui onde a gente está brincando hoje, memória e atenção. A gente do TDAH, nós tem muito problema com essa parte, geralmente. Beleza, essas são as duas hipóteses que eu falei para vocês. Como tancar o intancável? De acordo com a academia,
O uso de jogos para inclusão de alunos com um transtorno já foi utilizado em escolas de Santa Catarina para a melhora do desempenho. Board games e jogos de computador foram criados para estimular o núcleo accumbens e o fator de atenção. Lembrem da palavra atenção. Beleza. Até agora, vocês têm alguma pergunta? Não tenham medo, viu, gente? Mas lembrem-se de atenção e memória. Os 4 elementos. Então, de acordo com as teorias da aprendizagem do Sr. Atkins, a memória ela é necessária para você lembrar do que você estava vendo naquela aula chata de biologia, naquele dia chuvoso. Atenção. Você estava prestando atenção mesmo? Interesse. Por que aquilo dali seria interessante? Por que tu quer saber de sapo? E inteligência. Inteligência é a gente juntando as peças para entender quem é que comeu o teu queijo na geladeira. E eu sei que foi você. E, bom, lembrando, memória e atenção. Memória e atenção, a gente tem duas hipóteses. A memória, ela é ligada aos receptores adrenérgicos, geralmente. E a atenção é ligada aos receptores dopaminérgicos. Adrenérgicos, adrenalina. Dopaminérgicos, felicidade. Lembre-se sempre disso. Porque esses medicamentos e esses fatores são extremamente importantes para pessoas com TDAH. E como a gente pode sobreviver e fazer um mundo melhor para essas outras pessoas? Porque ninguém merece aula EAD, aula expositiva, palestrinha. Bom, qual que é a chave, gente? Atenção, olha ela de novo. É a capacidade de selecionar algumas informações para exame mais detalhado e ignorar outras, para que um estímulo seja recebido posteriormente, elaborado, transformado em resposta. E, em seguida, é analisado. Beleza, recebeu o estímulo, a gente lembra de quem? O nosso lindo cérebro. A gente recebe esse estímulo e, beleza, gostei desse estímulo. Eu vou parar e ver o que está acontecendo. Por quê? Por que você vai se interessar por uma aula dessas? Por que vocês estão aqui? Atenção, memória, estímulo. Então, é isso. Os resultados. Tudo isso daqui, gente, foi baseado em uns 3 ou 4 artigos científicos. Esse resultado aqui é por conta da escola em Santa Catarina e alguma outra escola no Pará, que eles fizeram o seguinte: vamos ver como cada tipo de aluno tenta a resolução de um problema, da maneira criativa ou da maneira tradicional. Esses alunos, haviam aqueles com TDAH e sem TDAH. Então, com o advento de board games e coisas diferentes, né? Com o advento de board games e coisas diferentes na educação, a gente pega uma coisa muito doida, que há muito tempo atrás a gente não tinha: protagonismo. Quando você assume o protagonismo na sua educação, na sua narrativa, no seu jogo, você presta atenção, você se lembra e você sente prazer em participar disso. E, bom, esse protagonismo levou à melhora do uso da memória em sala de aula. Em outras palavras, um estímulo prolongado, como uma jogatina, pode produzir um aumento de uma resposta sináptica mais consistente. Então, aqui, era para mostrar melhor, mas tudo bem. Aqui é a frequência das respostas. Aqui são as respostas, por exemplo, fora do normal. Espera. Na verdade, são as respostas menos criativas. Então, a gente vê aqui o pessoal do TDAH e o pessoal normal. As respostas menos criativas e as respostas
mais criativas, por assim dizer. Por que a gente tem que pensar em respostas criativas? Existe mais de uma maneira da gente resolver um problema. E é bom a gente sair da caixinha, porque o mundo já saiu da caixinha. Então, colocar aqui umas referências, algumas outras coisas sobre farmacologia, problemas da gente ficar utilizando esse tanto de remédio. E eu convido vocês a conhecer também o nosso projeto, que é a Guilda dos Alunos. A gente criou isso lá na UNB e a gente está usando RPG em sala de aula. E é nóis, gente. A gente está espalhando isso para todo mundo. Sigam a gente, podem mandar mensagem. E muito obrigado, galera. Perguntas? Perguntas, galera? Alguém tem pergunta? Alguma pergunta? Oi, boa noite, tudo bem? Oi. Amei sua fantasia, tá maravilhoso, tá? Valeu! Mais uma dúvida. Por que você no caso, você que estuda, eu não sei muito, mas por que você se refere a uma pessoa com TDAH como uma pessoa que tem problema? E não uma pessoa normal como uma pessoa GG, que você colocou? Por que determinar como um problema? Então, basicamente, eu queria ter evitado essa ideia de transtorno. Porque o TDAH, a ciência trata como um transtorno porque eles sempre utilizam o cérebro saudável como referência. Mas a ciência não sabe exatamente como é que um cérebro saudável sequer funciona. E o TDAH ele é mais visto como uma condição. Inclusive, eu peço mil desculpas por ter falado assim, sabe? Mas é um problema mais ou menos da ciência que vai demorar para a gente ter uma certa aceitação. Porque até hoje as pessoas acham que TDAH é desculpa para ser burro e não sei o quê. E na verdade não é. Eu tenho TDAH e estou me formando e tenho um monte de outras coisas que eu consigo fazer e eu tenho TDAH. Então, tipo assim, não é criticando a sua palestra, nem falando nada assim. Eu adorei a sua palestra, foi muito legal, foi muito interessante. Principalmente pela sua fantasia, porque eu, ao invés de prestar atenção na palestra, eu prestei atenção no que você estava falando. Pelo fato de você estar com a fantasia. Então, o que me chamou não foi o slide. Atenção, foi memória. Isso aí, entendeu? Então, eu achei muito legal. É isso aí, entendeu? Muito então, obrigada. Parabéns, tá bom? Obrigada. Oi, boa noite, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, pode falar mais alto, meu bem? Sim, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Gostei muito da sua palestra, achei muito interessante o que você disse aí, mas por um momento me pareceu que você não concorda com o uso da medicação, assim, pelo menos é algo meio incerto, né? Assim, aí o que eu queria saber é se pelo menos alguns resultados mostram que o uso da medicação melhora muito a vida da pessoa, né? Sim. Mas você prefere, antes disso, optar por outras alternativas e isso seria o último caso? Ou cada caso é um caso também, né? Mas, assim, eu queria novamente que você falasse, mas de uma forma bem clara sobre isso. Então, basicamente, neurofarmacologia sempre é um assunto muito interessante, mas que poucas pessoas sabem ou querem pesquisar. E a indústria farmacêutica sempre vai ganhar muito dinheiro acima dos remédios. Porém, o uso de medicamentos para o nosso cérebro, ele é uma coisa boa, não vejam isso como uma coisa ruim. No entanto, vocês têm que conversar muito bem com o profissional de vocês, com o enfermeiro, o farmacêutico, o médico, qualquer pessoa. Porque um remédio, ele é capaz de mudar você. Não que isso seja ruim, sabe? Até porque eu adoro conseguir dormir depois desse tempo inteiro. Mas, assim, a avaliação e a atenção na saúde é algo extremamente necessário. Então, o que eu estou tentando dizer é, a gente não pode tomar remédio só porque mandaram a gente. A gente tem que conversar com um profissional. Basicamente, eu tenho um problema para dormir. Quetiapina? Mas eu tenho X, tenho Y. Por meio dessa conversa, a gente já elimina muitos problemas que são os efeitos extrapiramidais.
Entende? Porque é sempre um tiro no escuro, mas se você conversar com o farmacêutico, conversar com o médico, não vai ser tão difícil assim. E é isso, sabe? Remédios não são brincadeira, mas eles são coisas que podem mudar a nossa vida, mas não são nossa bengala. E é isso. Deu para entender? E também, não sei se você concorda, mas assim, a gente toma remédio pensando numa coisa. Vamos dizer assim, eu deveria funcionar de X forma. Como eu não funciono, vou tomar um remédio para consertar isso. Mas será que se comportar de X forma tem que ser mesmo a forma que a gente tem que se comportar? Ou talvez existe uma outra forma da gente estar se adaptando? Talvez assim, a forma como um processo é feito, uma pessoa que tem TDAH não consegue fazer. Será que a pessoa com TDAH tem que tomar remédio para fazer da forma que tem que fazer? Ou a forma pode ser mudada também para trazer um pouco mais de conforto e para se adaptar à realidade de quem tem TDAH? Então também tem esse caminho, né? Sim. Basicamente, inclusive nessa pesquisa aqui, essa primeira, ela fala exatamente que pessoas com TDAH elas têm mais chances de reprovar em matérias. Eu entendo muito bem isso, porque eu reprovo muito. Eu sou a pior aluna do meu curso. E, assim, acerca disso, a gente tem que sempre se perguntar sobre o uso do medicamento. Sim ou não. Simplesmente, vocês podem aceitar, tudo bem, mas pensem, nenhum medicamento vai agir e vai ficar tudo certo. Nós somos uma fábrica de medicamentos no nosso próprio corpo. Então, se você começa a produzir uma coisa, você para de produzir outra, começa a produzir outra. Então, assim, realmente é uma ideia de você ter que conversar mesmo, sabe? Conversar com o médico, com o farmacêutico, com o redor. Às vezes, de tanto que você já reprovou com o professor, ele também não está feliz, não, pô. Ninguém está feliz nisso. Aí a gente vai lá e conversa. É assim que funciona. Conversa, parte para medicamento, mas faça o seu melhor. E sempre ouça seu corpo. A atenção primária é você se escutar primeiro e você fazer as outras pessoas te escutarem, né? Vocês não podem deixar nenhum médico ou farmacêutico calar vocês. Vocês têm que ir lá e falar. Não. A vida é de vocês. E é isso, eu espero que... Desculpa. Não, valeu. Mais alguma dúvida? Galera, e lembrar também que muita dessas falas, né, vem de uma perspectiva assim, educacional e avaliativa e tal, mas a gente tem que lembrar que o modelo de educação que a gente tem hoje foi criado há muito tempo atrás. E quem a gente é hoje é muito diferente de quem existia há muito tempo atrás. Sim. Então, né, também tem essa questão, para além de sono, também para além de outras questões, mas só queria apontar isso. Não, suave, pô. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, porque não ficou muito claro para mim, como que ficou a questão do benefício dessa troca do método, de colocar um método gamificado para o ensino das pessoas com TDAH em relação ao método tradicional. Muito bem. E, inclusive eu queria ter chegado nessa parte, mas eu estava com medo de passar o tempo. Basicamente, a nossa perspectiva sobre... Vou até dar uma voltinha aqui. A nossa perspectiva sobre aprendizado, ela sempre cai em várias bocas, em várias pessoas. E, assim, mesmo a gente escutando... É que nem quando você vai fazer coisa errada. Você escuta de todos os seus amigos, mas você ainda vai lá e faz coisa errada. Beleza? Então, é o que acontece com a pedagogia de hoje em dia. O nosso aprendizado ainda é uma coisa muito pega no passado. E, assim, tanto que no passado, TDAH era um mito. Então, essas novas formas, como gamificação, protagonismo, e que levam ao protagonismo, elas são formas melhores da gente lidar e, assim, melhorar também o aprendizado. Então, assim, vamos dizer, como eu estava falando no exemplo da aula de biologia. Você vai se lembrar daquela aula? Se sim, por quê? Você vai prestar atenção naquela aula? Se sim, por quê? Aquela aula é interessante mesmo, gente? E a inteligência de vocês? Alguém escuta ela?
eles ligam para o que você tem na cabeça? Ou eles só querem que você escute eles? Então, assim, esses 4 são coisas ignoradas. São coisas... Isso é apenas uma teoria do aprendizado que é ignorada. E eu peguei só essa teoria para mostrar como a gente pode utilizar ela com RPG, com jogos, ou até mesmo poesia, gente. Tem gente que fala sobre poesia em sala de aula, utiliza vários outros métodos. Tudo bem, pode dizer, coisa de estudante de humanas, mas são métodos para desengessar a nossa aprendizagem, entende? Então, eu não sei se ficou bem claro, mas isso é apenas uma teoria que ela cabe nessa ideia de problema e resposta, sabe? Deu para entender? Deu sim. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou deixar mais uma provocação, assim. Vai, Eu sou manda. um profissional bem-sucedido. Hoje eu sou líder de desenvolvimento na BevTech. E aí sempre recebi feedback a minha vida inteira, profissional e não profissional, que eu era muito criativo. E as pessoas com TDAH são consideradas neuroatípicos. E aí fica a pergunta, o que é neuroatípico? É uma pessoa que é muito criativa e tem menos atenção que os demais? Ou aquele que tem muita atenção e é muito menos criativo do que as pessoas que têm TDAH? O que a gente está considerando como normal para definir o que é neuroatípico? De fato. É uma coisa engraçada porque eu estou trabalhando com um departamento de saúde coletiva e TDAH vai se tornar uma coisa muito mais comum nos próximos anos. A gente está trabalhando com a hipótese de feedback fetal e outras coisas, próxima palestra, que a gente fala sobre neuromoduladores e, assim, não dizendo que é uma coisa ruim, mas, eventualmente, isso vai se tornar normal. Isso é ótimo, porque a gente vai lá e muda tudo. Então, de fato, ser chamado de neuroatípico não é tão ruim assim, quando isso beneficia a sua vida de verdade. É isso. Eu espero que tenha respondido, sei lá. E obrigada, Stephanie. Obrigada. Até a próxima. Então, galera, muito obrigada